Nessa quarta-feira, o presidente do partido, Marconi Perillo, e o presidente do Instituto Teotônio Vilela, Aécio Neves, junto com o presidente da Executiva Municipal do PSDB, José Aníbal, conversaram com o apresentador José Luiz da Atena. Matheus, coloca na tela, por gentileza, a imagem desse encontro. Tá aí, vejam aí, ó, o Aécio aqui no seu canto esquerdo, o da Atena ali no meio, o presidente Marconi Perillo aqui ao lado do José Aníbal, no canto da extrema direita, sem trocadilhos infames. Ontem, o próprio presidente do PSDB, Marconi Perillo, divulgou aí uma nota dizendo que a conversa foi boa, que está tudo absolutamente resolvido. Mas, né, agora eu quero ouvir diretamente do presidente do PSDB, Marconi Perillo, sobre essa situação lá em São Paulo. Presidente, te agradeço muito pela atenção, seja bem-vindo mais uma vez ao Meio Dia em Brasília. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês, antagonista, mais uma vez, com os internautas, enfim, com todos os que estão nos assistindo. É uma alegria para mim. Presidente, a pergunta que não quer calar e que todo mundo se faz nesse momento. José Luiz da Atena é candidato ou não à Prefeitura de São Paulo? Ele será candidato, a candidatura dele será homologada pelo Diretório Nacional da Federação, pelo colegiado da Federação, vai ser também homologado pelo partido em São Paulo, pela Federação em São Paulo, agora nesta semana. A convenção festiva vai ser no sábado, em Brasília, e está tudo certo. O que é importante salientar, Wilson, é que o da Atena não é político, né? Ele está se filiando agora ao PSDB, já se filiou a outros partidos, mas ele não tem uma tradição política. E é natural que uma pessoa como ele, que é conhecida no Brasil todo, respeitado pelo trabalho jornalístico, enfim, pela história dele, tenha algum tipo de desconfiança em relação aos partidos. Afinal de contas, boa parte dos partidos no Brasil, e a política de uma maneira geral, não goza de tanta credibilidade. Então, é natural que haja desconfiança, podem dar o golpe, podem fazer algum tipo de jogo sujo e tal. Então, havia esse tipo de desconfiança. E ele hoje está seguro de que, da parte do PSDB, quem comanda o PSDB, dirige o PSDB no Brasil, em São Paulo capital, não há qualquer possibilidade de qualquer tipo de atitude que não seja no sentido de homologar a candidatura dele. A conversa ontem foi muito mais sobre estratégia de campanha e sobre plano de governo. Nós falamos muito sobre educação, sobre exemplos que a gente tem em Goiás, em Minas, em São Paulo, nas gestões tucanas, em outros estados, como o Ceará, na gestão do Tasso Gereissati, e em outros estados do Brasil e do próprio governo FHC. Falamos um pouco de segurança, falamos também de saúde, temos bons exemplos nas gestões tucanas em São Paulo e em outros estados também. Falamos de infraestrutura e, claro, outros assuntos que são mais atinentes às gestões municipais, como zeladoria, trânsito, transporte de massa, essas coisas. Falamos um pouco também de estratégia, dos debates que ele vai comparecer, as entrevistas que ele tem concedido também. Estava presente ontem o marqueteiro, que já foi contratado pelo partido, que é o Saltelo, que fez a campanha do Bruno Covas. Enfim, foi uma reunião muito produtiva, de certo modo até descontraída, e definimos tudo para que a convenção, no sábado, seja uma convenção bastante forte e uma convenção que vai homologar a candidatura dele, sem qualquer tipo de trauma. Então, presidente, então, assim, pelo que o senhor me fala, é um processo irreversível. Da Atena, de fato, será candidato, não tem possibilidade de recuo. Da nossa parte, sim, e ele nos afirmou categoricamente que ele está entusiasmado, animado, não só com a candidatura, mas com as boas possibilidades que ele tem de vencer as eleições e fazer um bom governo na cidade de São Paulo. Agora, presidente, sobre plano de governo, sobre estratégia, o senhor adiantou, falou para a gente já em primeira mão que durante essa reunião houve aí algumas conversas sobre o plano de governo do
nesse momento, pré-candidato da Atena, e sobre as estratégias, entrevistas e debates. Dá para adiantar alguma coisa sobre um eventual plano de governo do pré-candidato da Atena e em relação às entrevistas e debates? Ele vai comparecer em todos? Ele vai ter uma postura mais aguerrida? Ele vai ser mais incisivo nas intervenções com os outros candidatos? Como é que vai ser uma postura? Vai ser um da Atena bélico ou vai ser um da Atena paz e amor? Acho que vai ser o Datena autêntico, vai ser ele. O Datena é uma pessoa muito direta, muito franca, e fala as coisas que ele acha que tem que ser falado, não tem meio termo com ele. Eu acho que a gente está precisando disso mesmo no Brasil, de pessoas que tenham autenticidade, que falem o que pensam e que não tenham compromisso com o erro, né? Na vida pública, na gestão, a gente pode até errar, mas sem ter um compromisso com o erro. Ele não tem compromisso com o erro, ele quer fazer uma gestão séria, uma gestão assertiva, uma gestão que recoloque São Paulo no seu lugar de direito. Enfim, São Paulo é a cidade mais importante do Brasil, não apenas politicamente, mas também é a cidade que requer maiores cuidados em termos de gestão pública. Ele nos disse que quer cercar os melhores quadros que forem possíveis, aí, tanto no plano de governo quanto na própria administração, em sendo eleito. Agora, não dá para adiantar ainda as principais linhas do plano de governo, até porque isso vai começar agora, né? O Datena já será homologado e imediatamente a gente vai para a rua, vai começar a fazer campanha forte, como se deve fazer, né? Eu tenho uma experiência larga em eleições, as eleições são sempre um processo muito, muito difícil, complexo, mas ele está disposto a enfrentar tudo isso aí. Uma boa equipe. A equipe de comunicação dele é boa, a equipe de marketing é muito boa também, já tem muita experiência, e nós todos, o Zé Aníbal, naturalmente, vai ser o coordenador desse projeto todo aí, como presidente do partido. Ele está muito bem entrosado com o Zé Aníbal, muito entrosado conosco do partido, e ele já percebeu que pode confiar na gente. Agora, presidente, falando basicamente agora sobre o PSDB em si, sobre o partido em si. Nos últimos 2 anos, o PSDB perdeu vários de seus quadros, principalmente para o PSD do Gilberto Kassab, né? Kassab fez uma jogada ali de conseguir atrair vários prefeitos tucanos, principalmente em São Paulo. Como é que o PSDB vai tentar recuperar esse espaço? E outra pergunta, presidente, tem alguma meta de número de prefeituras que o partido almeja conquistar em 2024? Olha, o partido, quando perde o governo de um estado importante como São Paulo, ele acaba perdendo quadros mesmo. Muitos prefeitos procuram a soma do poder. Eu já fui governador, sei como é que funciona isso. Quando a gente saiu do governo de Goiás, nós perdemos boa parte dos prefeitos que a gente tinha. Isso é natural em qualquer estado, né, em qualquer estado do país. Em São Paulo, houve um ataque fortíssimo contra o PSDB, depois da saída do Dória, depois da saída agora antes mesmo da saída do Garcia, mas nós estamos trabalhando, foi feito um trabalho muito forte aqui em São Paulo pelo Paulo Serra, que é o presidente estadual do partido, pelo Duarte Nogueira, que é o presidente da federação, e por todo o conjunto do partido aqui, e nós vamos ter uma nominata boa, teremos cerca de 140, 160 candidatos a prefeituras aqui, nos restaram 20 e poucas prefeituras em São Paulo, das 513, me parece, prefeituras eleitas, os prefeitos eleitos em 2020, restaram 309 prefeitos, e nós teremos nessas eleições aproximadamente 1.200 candidatos a prefeitos e cerca de 800 candidatos a vice. Aí mais da metade dos municípios a gente vai ter nominata de vereadores. Então, assim, houve um trabalho forte nesse último ano, no sentido de mostrarmos a nossa força. O PSDB é um partido querido no Brasil todo pelos feitos. Nós governamos 18 estados ao longo do tempo, governamos o Brasil, todo mundo sabe dos benefícios que o PSDB trouxe com o Plano Real, com os medicamentos genéricos, com o governo FHC, com a telefonia celular, enfim, com toda essa revolução que foi feita. Então, a gente percebe que o PSDB é um partido muito querido. Eu tenho certeza que nós vamos sair maiores do que chegamos a essas eleições. Eu não sei precisar ainda quantos prefeitos vamos eleger, não tem ainda a gente não tem ainda um cálculo sobre isso, mas pelo menos teremos uma boa presença nas eleições. E deveremos ter cerca de 10 candidatos a prefeituras de capitais e de cidades importantes, como São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre,
Florianópolis, Goiânia, Campo Grande, Palmas, Vitória, no Espírito Santo, teremos candidato também em Macapá. Enfim, são 10 candidatos a prefeituras de capitais. Hoje a gente só tem uma prefeita, boa prefeita, por sinal, que é a prefeita de Palmas. A gente pretende ampliar esse número e vamos entrar em jogo com bons candidatos.